Vamos lá, ó. Hoje a Petrobras anunciou o fim do PPI, do Preço de Paridade Internacional na Petrobras. E eu lembrei desse vídeo aqui, onde André Roncaglia, Elias Jabbour e Gustavo Gaiofato, em presença VIP no Flow, explicam um pouco como isso funciona. Eu acho que pode ser bem elucidativo para a gente que ainda não entende muito bem como é que funciona aí, ou como é que funcionava esse lance da paridade internacional da Petrobras e a quem isso interessava, hein? Porque, spoiler, aparentemente isso não era interessante para mim e para você, pobres consumidores. Que ele opera em mercados derivativos de commodities lá na Inglaterra. E ele me ligou e ele falou assim, cara, o que tá acontecendo com a Petrobras? Eu não tô entendendo nada, porque eu olho os dados, tá um ponto fora da curva, assim. É um processo de drenagem da empresa nunca visto em nenhuma outra. Saque, né? Mas o que é a drenagem? E isso é importante frisar. Ó, na verdade, rolou essa informação muito clara, inclusive, de que, tendo em vista, em comparação com o mercado internacional, a Petrobras estava pagando dividendos que ninguém pagava, graças a seus lucros cada ano mais exorbitantes do que no ano seguinte. Então ela estava espalhando, né, pagando dividendo como nenhuma empresa no mundo estava pagando. E isso, obviamente, era interessante para acionista. Então quem tinha ações na Petrobras estava achando maravilhoso, né? Eles estavam pegando dívida que vencia lá longe. E no capitalismo, Keynes já explicou isso, você não paga dívida, você rola. Até a hora que você tiver suficiente dinheiro para quitar. Mas você só rola dívida, você renova a dívida. Que é a dívida que financia o investimento. Eles pegaram dívida distante e anteciparam o pagamento para dar dinheiro para acionista. Olha aí. Eles desmontaram refinarias, venderam refinarias a preço de banana. A preço de banana. Eles venderam uma refinaria pelo valor que ela recebe em 3 meses. Uma refinaria funcionando. Isso. Funcional. 3 meses. Em 3 meses, a empresa que comprou resgatou o valor que ela pagou pela refinaria. Inclusive, rolou, na verdade, uma matéria na revista Fórum que dizia que uma refinaria da Bahia, que valia 10 bi, parece, ela foi vendida por só 1 bi e foi, curiosamente, para um fundo sediado na Arábia Saudita. Fundo esse que, recentemente, surgiu a notícia de que teria presenteado um certo ex-presidente com joias avaliadas em 16 milhões de reais. Eles venderam os gasodutos da Petrobras. Isso é fato. Isso tá em tipo nível de imprensa infomani. Não tô falando né, de imprensa que é de esquerda, nem nada. Tô falando pegando dados de mercado financeiro. Quando você pega Eu o lembro gasoduto... de comentar sobre isso com o Bolsonaro, inclusive. É verdade. O gasoduto, que teve um gasoduto que a Petrobras vendeu por um preço assim, que no espaço de 2, 3 anos... a Petrobras devolveria o dinheiro que ela ganhou na venda porque ela tinha que alugar o gasoduto. Ou seja, a gente está falando de um processo que é um roubo, só que não é um roubo dentro da lei. E aqui que vem o jogo... Quem ganha com essa porra, André? Os acionistas, que são alguns brasileiros, mas muitos fundos de investimento estrangeiros, dentre eles o maior polvo financeiro que existe no mundo, com seus tentáculos mundo afora, que é o BlackRock. Dinheiro em todo lugar, tem dinheiro na Eletrobras também. Ele tem dinheiro e ele vai comprando ações dessas empresas e vai avançando o seu poder. Só que aí vem um problema. Porque, e talvez essa seja a diferença quando a gente está discutindo bens como petróleo, eletricidade, quando a gente está falando, por exemplo, de pobreza. A gente está falando de coisas que não são rentáveis necessariamente. Elas só passam a ser rentáveis se elas funcionam de uma determinada maneira. Neste caso, a ideia qual que era? Você miniaturizar a Petrobras, fazer com que ela fosse, em vez de explorar e produzir o petróleo, distribuir o petróleo e inovar tecnologicamente, a Petrobras é uma das grandes responsáveis por desenvolver, né, energia eólica no Brasil. Isso é doido, galera, porque eu já vi falarem sobre esse assunto, que é o seguinte: primeiro, empresas como Petrobras, esse tipo de estatal, elas são tão grandes que o mercado privado não tem grana para poder bancar. Eles não têm dinheiro para poder comprar. Fora alguns poucos gatos pingados, eles não têm grana para poder comprar. E por ser também uma estatal, normalmente não se vende uma estatal para 100% de capital estrangeiro. Então só pode ter no máximo, sei lá, 40%, 30%, alguma coisa do tipo. Isso quando não tem aquele esquema de Golden Shower. Não é Golden Shower, é Golden Share, que o governo vende, mas o governo ainda tem acesso a ações majoritárias, ações de voto, ações de decisão. Então o que acontece? Acontece literalmente um esquema com o Estado, que é um monte de político que faz aquilo que a gente chama de precarização, né, de sucateamento da empresa. Então, para se investir na empresa, ela começa a ser
ineficaz, ineficiente, cria nas pessoas a percepção de que não funciona, e aí cria-se um ambiente perfeito para privatização, né? E aí, além disso, para poder privatizar de um jeito mais rápido, você pega a empresa e divide ela em pedaços menores, porque aí esses pedaços menores ficam mais baratos e essa galera compra. Então, olha, é um esquema que é, por exemplo, que a gente tem visto a tentativa de se fazer isso com os Correios. Então, você não investe no Correio, você não contrata gente, você não faz concurso público, nada do tipo. A empresa vai tendo uma demanda aumentada, mas não consegue atender, o serviço fica ineficiente. Aí você cria nas pessoas, na população, a ideia de que, não funciona, precisa privatizar. E aí, quem tá a fim de ganhar dinheiro com isso fica só ali, ó. E o pior não é isso, é que parece que o esquema agora ele tem um nível de complexidade, na verdade, um pouco maior que a gente tem visto recentemente numa notícia que saiu da empresa de eletricidade do Rio de Janeiro, a Light. A Light anunciou, pediu, chama isso de recuperação judicial, né? Alegando que não tem condições de operar no Rio de Janeiro. E aí saiu uma informação no Twitter que foi muito comentada, mas tanto que quando eu vi ela só saiu extraoficial, ela não saiu nos comunicados oficiais da Light, pelo menos não que eu tenha visto, dizendo que a Light alegava que o desvio de energia no Rio de Janeiro, ou seja, gato, chegava a 50% do consumo. Aí eu achei estranho, cara. Falei, pô, mas essa informação aí tá vindo da onde? Né? Que papinho é esse? Então a justificativa para a Light pedir recuperação judicial era que 50% de prejuízo, né, de gasto de energia elétrica. Mas aí depois saiu outra informação falando que 3 meses antes a Light distribuiu em dividendos 100 milhões de reais. Ou seja, os caras pegaram a grana, dividiram, mandaram embora, aí agora, tamo pobre, tamo pobrezinho, Estado me salva. Então, esse é o novo rumo que os caras fazem. Primeiro, sucatia a ponto de ser desejável privatizar. Privatiza, aí lucra pra caramba. Aí passa um tempo, pedem recuperação judicial e pedem ajuda do Estado de novo. Ou seja, o Estado, para burguês safado, é uma mãe. Brasil e outras vertentes de energia limpa. Porque ela tinha muito dinheiro, então ela ia investindo em vários flancos. Você miniaturiza a empresa e todo esse dinheiro que ia para investimento, adivinha para onde ele vai? Para dividendo. Da empresa usar a caixa da empresa para poder pagar acionista. E aí a questão fundamental isso serve a um determinado interesse. Porque enquanto você tem essa distribuição recorde de dividendo, você tem gente que tá morrendo queimada porque não sabe acender um fogareiro. Porra, isso é que é triste, sabe? Sobre isso, é porque o Brasil é tão pobre que se o gás de cozinha ficar caro, a população mais carente precisa voltar pra lenha, cara. E aí, ó, quando isso acontece, há um aumento dos casos de queimadura, cara. E assim, não é um caso, né? Então acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O tipo de sistema, o tipo de lógica que a gente está inserido é uma lógica que serve a quê e a quem. Porra, cara, isso tudo aí, assim, você falou um monte de coisa assim que eu sei que é fato e o caralho, não sei o quê, mas o que fica na minha cabeça eu já entendi que são interesses de uma classe específica e tal. Mas, porra, o Estado promover esse tipo de coisa, e eu tô falando, existem pessoas ali que estão trabalhando para que essa venda dos gasodutos e tal, e para que isso aconteça. Não faz sentido. Essas pessoas... Faz sim, infelizmente faz, cara. Não faz sentido porque assim, a princípio você tá à frente de uma nação. Uhum. E porra, e você está fudendo a nação. Então isso não faz sentido. É porque é a lógica privada. Sabe, e eu acho engraçado, é verdade, né? Eu gosto como o Igor se faz de inocente. Eu acho curioso isso também, né? Não faz sentido. Meu amigo, se tem uma coisa que a gente precisa entender sobre a elite do Brasil, é que é a famosa frase elite do atraso. Os caras, para poder ganhar dinheiro, eles estão dispostos a afundar esse país num buraco histórico, num buraco de avanço, num buraco tecnológico. Pra ganhar dinheiro, irmão, você tá de brincadeira. Os caras vão meter isso aqui aonde eles precisarem pra ganhar dinheiro. No final das contas, essa galera que é política, que é quem faz esse gerenciamento, por isso que é importante... Por exemplo, o que o Bolsonaro ganha pessoalmente com essa porra? Ele ganha dinheiro com... Não, ele representa esses caras, porra. Exato. Foi eleito para isso. Pessoal, Igor, Igor, é o seguinte, vou falar de novo o que eu sempre venho repetindo há muito tempo. Vamos parar de tratar o Bolsonaro como louco, como um bonachão,
como isso. O Bolsonaro, ele é a cara da burguesia brasileira. Ele ganha alguma coisa? Ganha. Ele ganha capital político, ele ganha esse aperto de mão da burguesia, que vai financiar ele de novo aí nas próximas eleições, porque no mínimo esse maluco vem pra senador, deputado, alguma coisa do tipo. Então ele ganha financiamento dessa galera pra se permanecer no poder, beneficiando essa galera por mais anos. Ou seja, o que Gaio Fato tá falando aqui e que André tá falando aqui, se existe uma expressão disso, é o Bolsonaro. Ele é a cara da burguesia brasileira. É uma burguesia que não tem pensamento estratégico, porque a burguesia Não tem. romântica, a burguesia americana tem pensamento estratégico, a burguesia francesa tem pensamento estratégico, uma visão estratégica de país, nós não temos. Né? É uma burguesia que odeia o povo brasileiro, É. uma burguesia que odeia o Brasil. E que onde eles estão se encontrando hoje, exatamente? Hein? Onde que no final do ano todos eles passaram? Em Miami. É. Né? Ou seja, tem que parar, temos que parar de tratar o Bolsonaro como um ponto fora da curva, um maluco. Não, ele é Um agente da classe dominante. Ele é o cara da classe dominante. É isso. Ele tá lá para defender esse interesse. Você acha legal? Você acha, vamos dizer assim, lógico $1 por vacina? É verdade. Você acha $1? Teve esse lance nessa proposta de corrupção nas vacinas, que era pra pagar $1 a mais. Você acha, o que você acha dessa história de $1 por vacina? Pô, eu já... $1 de propina. De propina. O que você acha disso? É a maior filha da putagem que alguém poderia fazer. É isso. Por quê? Porque a vida, dentro desse sistema, ela se torna mercadoria. Exatamente. Se torna mercadoria. E aí é o famoso quem paga mais. Né? Fora que chega num certo ponto, que isso que é o principal que a gente precisa entender. É que chega num ponto da burguesia do Brasil que deixa de ser só sobre dinheiro. É sobre literalmente poder. Os caras querem dizer que quem manda mais. Eles querem mostrar. Então é pra ficar de cabelo em pé. É isso. É foda. O sistema é foda, como já dizia o Capitão Nascimento.